Estamos começando um novo tópico aqui no canal Ciência TV. Nossas aulas de física hoje passam a entrar no tema bem especial, na termologia. Vamos começar a estudar temperatura. Bom, no dia a dia nós estamos sempre falando sobre calor, não é verdade? Nossa, hoje está tanto frio, hoje está tanto calor, né? São essas mudanças climáticas, nunca teve um dia tão quente quanto o de hoje. A gente vive trocando ideia e informação sobre isso, não é verdade? Só que nas nossas conversas no dia a dia, os fatos físicos, os eventos físicos, eles não são descritos de maneira correta. Afinal de contas, quando está calor, que nós dizemos, do que nós estamos falando? É de calor ou a temperatura do ar que está elevada? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer em termologia é saber diferenciar calor e temperatura. Calor e temperatura são duas coisas completamente diferentes uma da outra. Só que, muitas vezes, elas se conflitam na hora de a gente tentar entender. Certo? Então, como que a gente pode entender calor, certo? Calor, na verdade, ela é uma forma de energia. Então, calor é a mesma coisa que energia. E é uma energia, na verdade, que chama de energia térmica. Então, um corpo possui uma certa quantidade de energia térmica, certo? E essa energia térmica, ela pode ser sentida pela temperatura, certo? O que não significa que quanto mais calor eu forneça a um objeto, a um corpo, isso não significa obrigatoriamente que a temperatura dele vai se elevar, certo? Então, temperatura, na verdade, é uma medida da quantidade de energia térmica que este corpo tem. Ok? Para tentar ilustrar esta ideia de que quando eu forneço calor, não necessariamente eu estarei aumentando a temperatura de um corpo, eu vou trazer para a gente aqui um gráfico da variação de temperatura da água, tá? Essa questão caiu no Enem, não me recordo agora o ano com precisão, mas a questão em si, ela versava exatamente sobre isso. O problema que nós temos em diferenciar calor e temperatura e qual seria um exemplo onde nós poderíamos ver uma diferenciação entre essas duas grandezas de maneira clara. E a resposta correta tratava exatamente disso que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, o que eu tenho nesse exemplo? Esse gráfico mostra a elevação da temperatura partindo de menos 20 graus Celsius e chegando até 100 graus Celsius para uma amostra de água. O que acontece? A temperatura vai subindo porque estou fornecendo calor. Então, por exemplo, eu peguei uma pedrinha de gelo a menos 20 graus Celsius e coloquei ela no fogo. Então, quando eu coloquei ela no fogo, no fogão lá, né? O que eu estou fazendo? Eu estou fornecendo calor. Então, conforme eu forneci esta quantidade aqui de calor inicial, a temperatura saiu de menos 20 e foi até zero, não é verdade? Então, essa quantidade de calor provocou uma variação na temperatura. Então aqui, conforme eu forneço calor, eu aumento a temperatura. Então, a gente não consegue separar. Só que olha este caso aqui, olha este ponto B que nós temos. Embora eu continue fornecendo calor, a minha temperatura persiste em zero. Não é verdade? Eu estou fornecendo calor e minha temperatura não sai de zero. Só que no ponto C aqui, conforme eu continuo, a fornecer calor, a minha temperatura volta a aumentar. E olha novamente o fenômeno acontecendo aqui. Quando eu chego a 100 graus Celsius, embora eu continue fornecendo calor, né? Eu tinha essa quantidade aqui de calor e eu forneci mais essa quantidade. Então, a minha temperatura persistiu exatamente como 100 graus Celsius. Então, tanto no caso B quanto no caso D, o que está acontecendo é que eu forneço calor e minha temperatura não varia. O que isso significa? Na verdade, nós vamos ver em uma aula mais adiante que tanto no ponto B quanto no ponto D, então eu vou anotar aqui pra gente aqui, ó, B e ponto D, o que está ocorrendo é mudança
de estado físico. Então, o que está acontecendo aqui no ponto B? Aqui nós tínhamos um sólido e ele está se transformando em líquido. Então, A é sólido, C é líquido. E B, eu tenho uma mistura, então está ocorrendo a transformação do sólido no líquido. E aqui no ponto D, o líquido está se transformando em gás. Então, vamos voltar. Calor e temperatura são grandezas, são coisas diferentes, embora haja muito conflito. E aqui, neste gráfico, nós podemos ver exatamente isso. Embora eu continue fornecendo calor, a quantidade de calor esteja aumentando, ou seja, a energia térmica daquele objeto esteja aumentando, a temperatura não está variando. Então, quando que faz sentido em eu falar a palavra calor? Só faz sentido em usar o termo calor quando eu tenho, na verdade, energia em trânsito. Então, eu tenho um sistema A, um sistema B, a temperatura de A é maior do que a temperatura de B, não que seja positiva e negativa, estou usando só para apresentar que aqui a temperatura é maior do que a de B, ok? Então, quando eu tenho um sistema de maior temperatura, ou seja, de maior energia térmica, essa energia térmica é passada para o corpo, é transferida para o corpo de menor energia térmica. E aí sim faz sentido eu pensar em calor. Então eu transfiro energia térmica, eu estou transferindo calor, ok? Então, quando o dia está quente, na verdade, a temperatura do ar está elevada. E se eu fosse olhar cada moléculazinha de oxigênio, de nitrogênio, de água que compõe o ar, elas teriam então uma certa energia térmica. Ok? Certo? Então, a primeira parte da aula tratava sobre isso. Tínhamos que diferenciar temperatura e calor. Conseguimos. Espero que tenha ficado claro. Segunda parte da aula, o que a gente precisa fazer é retomar um pouquinho do conceito de quais são os estados físicos da matéria. Você lembra? São basicamente 3 estados físicos que nós estudamos na escola. O primeiro deles, o sólido, não é verdade? O líquido e o gasoso. E nós estudamos também na escola o que? As transformações, o nome que a gente dá para as transformações, por exemplo, de quando eu saio do estado sólido e vou para o estado líquido. Então eu dou um nome para isso, não é verdade? Assim como eu dou um nome para a transformação do estado líquido para o estado gasoso. Você lembra quais são esses nomes? Quando a gente sai vamos usar aqui uma pedrinha de gelo, o mesmo exemplo que usamos aqui. Eu tenho uma pedra de gelo, portanto a água está no estado sólido, e eu vou aquecer, ela se transforma num líquido. Então esse processo recebe o nome de fusão, não é verdade? Então eu tenho agora minha água no estado líquido, eu permaneço aquecendo essa água e ela vai passar então para o estado gasoso. E esse processo nós chamamos de vaporização. Não é isso? Lembrou? Vaporização. Só que nós podemos fazer também o inverso, correto? Eu posso ter um gás e fazer ele voltar para o estado líquido. Qual é o nome que recebe aqui? Condensação. Mas alguns autores, alguns deles, usam um outro nome também. A gente pode usar o termo liquefação. Certo? Assim, posso voltar também do estado líquido para o estado sólido. E qual é o nome que nós damos? Solidificação. Aí a pergunta que nós temos que responder agora é a seguinte: será que só existem esses estados físicos da matéria? A resposta é não. Existem pelo menos mais 2 outros estados físicos da matéria. Juro para você. A pergunta é, por que a gente não estuda isso na escola? Por um motivo intrigante, interessante, suspeito. Acontece que na Terra, no nosso planeta, a matéria só existe em nesses 3 estados que nós temos aqui, certo? Os outros 2 estados não existem
na Terra. Então não existe pra gente de forma natural. A gente não consegue pegar naturalmente um objeto em um desses outros dois estados. E a ideia é, então, a pergunta que fica, né? Qual é, então, esses dois outros estados? Então imagina que eu tenho um gás e eu aqueço muito esse gás. Quanto que eu aqueço? Da ordem de milhões de graus Celsius. Quando eu aqueço um gás a milhões de graus Celsius, eu chego a um que a gente chama de quarto estado da matéria, que é o nosso amigo plasma, certo? Plasma aí, então, é o quarto estado da matéria. O que é o plasma, na verdade? A gente pode falar que o plasma ele é um gás ionizado, ou seja, a temperatura do gás chegou num nível tão alto que a energia que ele tem é suficiente para remover as ligações que existem entre as moléculas e mais, é suficientemente alta para separar os núcleos atômicos dos elétrons. Ou seja, eu estou transformando isso em íons, porque o meu núcleo tem carga positiva, os meus elétrons têm carga negativa. Então eu tenho um gás agora carregado eletricamente. E se ele tem carga elétrica, ele responde muito bem a campos magnéticos. A pergunta é, onde que eu encontro o plasma? Lembra que eu estava lá, no comecinho da escola, e você perguntou para sua professora, professora, o que é o Sol? E ela te respondeu, é uma bola de fogo. Infelizmente, isso acontece muito no dia a dia, não só nas escolas brasileiras, tá? Como em qualquer lugar do mundo. E eu tenho que te falar, o Sol não é uma bola de fogo. Primeiro, porque se fosse fogo, eles teriam que estar consumindo oxigênio. E no espaço não existe oxigênio para ele consumir. Esse é o primeiro problema que nós temos que enfrentar. O segundo problema, né? É que, na verdade, o Sol é uma bola de plasma, cuja temperatura é de milhões de graus Celsius, certo? Então, a partir de agora, se alguém te perguntar na rua o que é o Sol, você pode tranquilamente responder que o Sol é uma bola de plasma, ou seja, quarto estado da matéria. Perfeito? O plasma, na verdade, ele não é incomum no universo. Muito pelo contrário. A maior parte da matéria de todo o universo se encontra na forma de plasma. Pensa que o Sol é uma estrela e olha quantas estrelas nós temos. Isso já é o suficiente para você entender que a maior parte da matéria que nós temos conhecimento, porque nós temos ainda o problema da matéria escura, que estamos em vias de descobrimento, de decifração do que ela é, exatamente. Então, essa matéria que a gente conhece, a maior parte dela, a grande parte dela, está na forma de plasma. E eu vou trazer aqui pra gente algumas imagens. Plasma a gente pode comprar na loja de presente. Já viu esse brinquedinho aqui? Aquela esfera de plasma, conforme você toca, os raios vão seguindo os seus dedos, como se buscasse os seus dedos. Então, isso aqui é o quarto estado da matéria. Mas para que a gente pode utilizar isso só de enfeite? Não mesmo. Tá vendo essa imagem aqui? Isso aqui é a imagem do núcleo de um reator de fusão nuclear que está sendo construído na França. Nós temos reatores de fissão nuclear, aqui no Brasil temos dois, está em construção o terceiro, né? Angra 1 e Angra 2 estão prontos, funcionando. Angra 3 retomou a construção dele. Parece que até 2016 ele vai estar em funcionamento. Então não sei quando está assistindo essa aula. Se você já está, se nós já estamos conversando em 2016, a gente pode verificar se isso se deu ou não, né? Afinal de contas, estamos no Brasil. Qual é o inconveniente de um reator de fissão nuclear? O inconveniente é o lixo, né? Essa nova geração de reatores de fusão nuclear, esse aqui é o que a gente chama, é chamado de ITER, então tem até o site, procura aí no Google ou em outro buscador, ITER, I-T-E-R. O que acontece dentro dele é que os átomos não são de urânio. Então nós não rompemos um átomo de urânio para gerar energia elétrica. Dentro desse reator de fusão nuclear existe hidrogênio, na verdade são os isótopos de hidrogênio, deutério e trítio, que ao invés de se romperem, eles se unem
E quando você une esses dois isótopos, você forma um novo átomo, que é um átomo de hélio, e a energia liberada nesse processo é extremamente maior do que a energia liberada num reator de fissão nuclear. Então, na verdade, o que acontece no Sol é uma reação de fusão nuclear. No Sol temos a matéria no estado de plasma, ocorrem reações de fusão nuclear, e então essa energia liberada segue para todo o universo. Por exemplo, chega aqui na Terra na forma de luz e calor. Não é verdade? Então isso daqui, ó, que você está vendo, é plasma a uma temperatura de mais de 10 milhões de graus Celsius. Isso se espera que esteja funcionando comercialmente a partir de 2030. Os especialistas em energia dizem que essa é uma das chances do ser humano na Terra conseguir produzir energia de maneira sustentável. Seria a principal forma do ser humano se salvar no aspecto energia. Então, está sendo aí pesquisado por um consórcio internacional. Ok? Então, dos três, sólido, líquido e gasoso, existem na Terra, naturalmente. Se eu aquecer muito o gás, eu tenho plasma, mas eu tinha te falado que, na verdade, não são 3, e eu só te mostrei 4, na verdade, são 5. Qual é esse quinto estado físico da matéria? Não está quando eu aqueço, está quando eu resfrio demais. Quando eu resfrio uma substância muito, e quando eu falo em muito, eu falo em chegar próximo ao zero absoluto, 0 Kelvin. Nas próximas aulas nós vamos conhecer as escalas térmicas, então vai ficar um pouco mais claro isso. Mas de forma geral, o 0 Kelvin é o ponto em que nenhum átomo, nenhuma partícula subatômica teria movimento, teria energia. Então, na prática, nós não conseguimos chegar nisso. Então, é um conceito um pouco mais teórico, tá? Então, mas quando eu aproximo, quando eu chego próximo a essa temperatura, os fenômenos quânticos se tornam evidentes. E quem descreveu isso inicialmente, essa possibilidade de se ter esse estado da matéria, foi Albert Einstein, em 1925. Alguns anos depois, um outro cientista, se não me engano, de origem indiana, cujo sobrenome dele é Bose, ele chegou próximo a produzir isso daí. Somente em 1994 ou 1995 que nós conseguimos identificar e validar a ideia de que isso realmente existe. E existe sim, chegamos nisso, tá? Então, na verdade, não chegamos ao zero absoluto, obviamente, chegamos muito próximo a ele e conseguimos então identificar esses fenômenos. Então, o que acontece nesse estado da matéria é que são fenômenos de origem quântica, são coisas completamente malucas que acontecem lá. Qual que é o nome, então, desse estado? Chama-se esse estado da matéria, é o que a gente chama de condensado aí em homenagem aos cientistas Bose, Einstein. Ok? Então, quais são os 5 estados da matéria? Condensado de Bose e Einstein, sólido, líquido, gasoso e plasma. Quais deles existem na natureza de maneira natural, aqui pra gente da Terra? Sólido, líquido e gasoso. E só ficou faltando fechar uma coisa aqui que eu pulei e ninguém me falou nada, né? Além dessas conversões de estado físico, acontece que eu posso sair diretamente de sólido, indo para gasoso, pulando o estado líquido, e também eu posso voltar. Qual que é o nome desse fenômeno? Sublimação. Para a gente poder encerrar aqui. Sublimação. É que eu me empolguei com o estado do plasma, fomos falando do condensado de Bose e Einstein, e acabei esquecendo de falar sublimação aqui. Então, exemplos de substâncias que fazem esse processo de sublimação: gelo seco. Gelo seco, ele é sólido, e ele vai se sublimando e se transformando em gás. Outra substância é naftalina, aquelas pastilhazinhas que a gente coloca no guarda-roupa para não deixar cheiro de mofo nas roupas. Ela começa a se transformar do estado sólido direto para o gasoso. Ok? Então o que nós vamos fazer?
nas próximas aulas nós vamos começar a discutir as escalas termométricas que existem. Eu espero que você me acompanhe na próxima aula e te encontro logo mais. Um grande abraço.